Bem-vindo ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast do Atelier. Eu sou a Eloisa. Eu sou o Fernando. E hoje vamos falar sobre estratégias para encontrares os teus primeiros clientes. Fica por aí. Então, Fernando, vamos regressar aqui a 2017, na altura em que começámos a trabalhar como freelancers. Ainda te lembras como é que nós encontramos o nosso primeiro cliente? Sim, bem, o nosso primeiro cliente veio de um contacto próximo, né, de uma comunidade em que nós participávamos, e surgiu uma necessidade, porque a pessoa que estava a tomar conta da parte informática, parte do site, etc., não estava a conseguir dar resposta porque era um voluntariado, e então procuraram uma alternativa. E nós estávamos lá, portanto é aquela famosa estar no sítio certo à hora certa, não é? Uhum. E foi assim que encontramos o nosso primeiro cliente. Na altura lembro-me que foi um desafio grande, porque nós não tínhamos ainda experiência e também foi importante as pessoas confiarem em nós. Mas acho que essa confiança também já veio porque as pessoas já nos conheciam do convívio, não é? Ou seja, quando as pessoas já te conhecem, mesmo que não seja do ponto de vista profissional, é mais fácil elas confiarem que na tua área profissional tu vais fazer um bom trabalho. Principalmente se elas conhecerem em ti uma pessoa que é esforçada e sincera e que faz as coisas com brio, no fundo, não é? Sim, sem dúvida. Nos negócios a parte da confiança é a verdadeira moeda de troca e, portanto, isso acabou por jogar a nosso favor. Uhum. Mas existem também outras estratégias, não é? Ok, eu tenho a minha rede de contactos, por vezes essa rede de contactos precisa daquilo que eu estou a fazer para si, ou seja, para alguém que eu conheço, mas também existe a possibilidade de estabelecermos parcerias, porque muitas vezes na nossa rede de contactos temos pessoas também que não precisam dos nossos serviços de forma direta, mas têm clientes que precisam desses serviços. Exatamente. Então a parte das parcerias também pode ser aqui uma boa estratégia. E nós também tivemos essa estratégia implementada desde 2017. Sim, se foram os clientes que vieram logo depois, portanto não foi o primeiro, mas ainda foram dos primeiros clientes que nós conseguimos, vieram através das parcerias e no fundo a confiança é algo que é transmissível, não é? Ou seja, se eu confio em ti e tu confias na pessoa A, é mais provável que eu confie na pessoa A. Uhum. E no fundo as parcerias ajudam nesse sentido, não é? Em que se tu conseguires um parceiro, que é alguém que já te conhece, que já confia em ti, tu consegues que as pessoas que confiam nesse teu parceiro também passem a confiar em ti por consequência, e muitos dos trabalhos que nós fizemos acabaram por surgir dessa parte, principalmente no início, quando ainda não tínhamos experiência, não tínhamos portfólio, não tínhamos provas dadas, no fundo, não é? Sim, é verdade, é verdade. E qual é que seria aqui o conselho que davas para quem precisa de aumentar a sua rede de contactos ou precisa de encontrar novos parceiros? O que é que achas que, se tu tivesses a começar, o que é que tu farias? Eu acho que uma das coisas que mais ajuda as pessoas a começar a ganhar visibilidade é elas partilharem o seu trabalho, né? Nós, há uns tempos atrás, estávamos a ouvir um livro chamado Show Your Work, Mostra o Teu Trabalho, que é um bocado sobre isso. E principalmente no mundo digital em que nós vivemos agora, aquelas profissões que são mais digitais, que são em que tu estás a criar coisas no computador, em grande parte dos casos tu consegues criar mesmo que tu não tenhas trabalho, mesmo que tu não tenhas ninguém a pagar-te, tu podes criar gratuitamente e aquilo que tu crias é no fundo portfólio, que é, por exemplo, tu és uma pessoa que gosta muito de esporte e és um artista gráfico, tu podes desenhar t-shirts. Como é que eu desenhava a t-shirt inspirada em não sei o quê? Nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Como é que, se eu desenhasse o próximo equipamento da Seleção Nacional, como é que eu desenhava esse equipamento? E no fundo, isso é uma forma de tu ganhares experiência, porque estás no fundo a fazer o teu trabalho, né? Estás a praticar, e isso ajuda-te a ganhar experiência, mas não só, também ajuda as outras pessoas a perceber qual é que é o teu estilo artístico, ajuda as outras pessoas a perceber as tuas capacidades e o que é que tu consegues fazer. Portanto, é sempre positivo, principalmente quando se consegue, né? Por exemplo, no caso da arquitetura da engenharia civil mais difícil se calhar, ou seja, quando tu estás a falar em
criar casas em que o custo de uma casa é bastante elevado e tu não consegues propriamente sem trabalho começar e fazer a casa. Claro. Se o teu trabalho for design gráfico, se for marketing, se for gestão de redes sociais, se for programação, o que quer que seja, uma boa forma de tu começares a expor-te e a ganhares credibilidade e a começares a meter o pé no mercado, digamos assim, é fazeres aquilo que gostavas de fazer. Por exemplo, gostava que a Nike me contratasse para desenhar uma t-shirt. Vou fazer t-shirts como é que eu acho que podia ser uma t-shirt inspirada em assunto A, ou no tema A, feita pela Nike. E acho que isso é uma boa forma. O que é que tu achas? Eu acho que sim, acho que é uma ótima forma de começar a criar aqui um portfólio, mesmo que não sejam trabalhos verdadeiros. É um trabalho que foi feito pela pessoa que está a fazer o trabalho e no fundo isso é o mais importante, é ser uma coisa autêntica e ser uma coisa que realmente foste tu a criar e não uma coisa que foste copiar e colaste, pronto. Mas existem também outras opções para aumentar a rede de contactos, participar em eventos onde as pessoas costumam estar, onde a gente sabe que vão estar aquelas pessoas que podem ser nossas parceiras, participar em eventos onde podem estar também clientes. Existe aqui uma série de formas de ativar aqui a nossa marca pessoal para conseguirmos também começar a trabalhar enquanto freelancers, enquanto pessoas que estão a querer entrar no mercado de trabalho. Exatamente. E no início é tudo uma questão de marca pessoal, porque connosco aconteceu isso. Era a nossa marca pessoal, as pessoas já nos conheciam, já sabiam como é que eram e confiaram no nosso trabalho. E contigo que estás a ouvir vai ser exatamente a mesma coisa. As pessoas vão conhecer-te, seja através das redes sociais, seja através de eventos ao vivo. É a tua marca pessoal que vai acabar por transmitir a confiança, que vai permitir que outras pessoas confiem no teu trabalho e que contratem os teus serviços. Mas depois temos também a expansão da carteira de clientes. Portanto, o primeiro passo é conseguir o primeiro cliente. Perfeito, consegui o primeiro cliente. Mas agora eu quero ter mais, não é? Como é que a gente faz isso? Através da prestação de um excelente serviço. Ou seja, o primeiro cliente, naturalmente, nós vamos dar o nosso melhor, sim, mas não vai ser o nosso melhor trabalho da nossa vida, porque estamos agora a começar, estamos a aprender muita coisa e é natural que cometemos bastantes erros, mas esse primeiro cliente vai nos ajudar também a perceber como é que nós conseguimos melhorar. Se nós estivermos abertos a ouvir o feedback e a perceber, ok, como é que eu posso melhorar o meu serviço, certamente vamos conseguir no próximo cliente ainda fazer um serviço melhor. Portanto, se nós formos para este primeiro cliente com essa mente de vou fazer o meu melhor trabalho, vou fazer das tripas de coração para conseguir realmente entregar um excelente trabalho dentro daquilo que são as minhas capacidades e obviamente também do orçamento do cliente e deixar esse cliente o mais satisfeito possível. Há coisas que obviamente fogem do nosso controle, não é? Às vezes nós até damos o nosso melhor, mas o cliente por alguma razão não fica satisfeito. O importante é a gente continuar a perceber como é que eu vou tornar o meu serviço ainda melhor, como é que eu me vou destacar e deixar os clientes satisfeitos, porque clientes felizes vão trazer mais clientes. Vão deixar a carteira feliz. Exatamente. Não é? Como costumas dizer. Cliente feliz, carteira feliz. Exatamente. Uma outra coisa, voltando ao assunto das parcerias que nós podemos fazer para conseguir expandir, não é? E encontrar mais clientes, é tentar perceber quais é que são as empresas que têm clientes comuns. Nós damos muitas vezes o exemplo da indústria dos casamentos, né, das festas de casamento, e aquilo que acontece é quando a pessoa quer fazer uma festa de casamento, ela vai contratar a quinta ou o espaço, né, vai contratar a parte do catering se não tiver incluído, vai contratar a parte da fotografia, a parte do vídeo, a parte da decoração. E todos estes serviços têm clientes comuns, que são os noivos. Portanto, se uma pessoa que quer começar a prestar serviço nesta área conseguir encontrar uma rede de parceiros que complementem todos estes espaços, acaba por aumentar muito mais aquilo que nós chamamos na parte da cibersegurança, que é uma superfície de ataque, que no caso da cibersegurança tu queres que seja o mais pequeno possível, mas neste caso queres que seja no marketing maior. Tu queres que seja o maior possível, ou seja, cada novo serviço que a tua rede está a prestar, tu estás a aumentar esta superfície e os noivos ou os clientes podem chegar à procura de qualquer um dos serviços e tu consegues facilmente vender também os outros serviços dentro da rede. E como vocês são parceiros e trabalham bem em conjunto, é logo uma coisa boa para dizer aos noivos e fazer os noivos decidir, né? Eu lembro-me que uma das coisas que ajudou-nos a decidir qual é que era
o estúdio de fotografia que ia fazer fotografia do nosso casamento, foi precisamente que era o estúdio parceiro da quinta onde ia ser o casamento, portanto já conhecia o espaço, já havia toda uma familiaridade que se for um fotógrafo que não conhece o espaço não vai ter, não é? Exatamente. Portanto, o trabalho em rede realmente potencia aqui as oportunidades de negócio. Exatamente. E depois também, quando nós somos freelancers, nós podemos ou vender ao cliente um projeto completo ou vender apenas o nosso tempo. Quando nós estamos a trabalhar em rede, tipicamente estamos a vender o projeto em completo. É a chave na mão, não é? É o chave na mão. E existem diferenças. Nós pessoalmente trabalhamos com a venda de projetos chave na mão, não vendemos tanto o nosso tempo, se bem que temos também essa parte do negócio. Mas o que acaba por ser mais interessante para os clientes, principalmente no mercado português, é o projeto chave na mão, porque ele não quer saber quantas horas é que nós estamos a trabalhar, ele quer saber sim se estamos a resolver o seu problema. Portanto, o projeto chave na mão acaba por ser o melhor, e quanto mais parceiros nós tivermos que nos ajudem a entregar esse projeto completo, mais chances nós temos de conseguir ganhar esse cliente e de conseguir também prestar um serviço muito mais completo e muito mais adequado. Isto toca aqui num assunto que é a questão dos preços, não é? Quando tu estás a vender o projeto-chave na mão, tu tens um maior potencial de ganho, porque o preço vai depender da percepção de valor que o cliente tem e não do tempo que tu gastas. Portanto, se tu conseguires aumentar a percepção de valor sem aumentar na mesma medida o tempo que tu vais gastar, tu vais ter um melhor retorno nesse projeto. Exatamente. E depois também temos aqui a opção de vender o tempo, que no fundo, imagina que tu fazes uma parceria com uma empresa, tu também podes acabar por ser aquela mão de obra à qual a empresa recorre quando está aflita com muito trabalho. Isso também pode ser uma boa estratégia. Se tu tiveres N empresas que tu sabes mais ou menos em que altura do ano é que precisam mais do teu trabalho, tu acabas por ter aqui quase como uma fonte de renda mais recorrente do que ir à procura cliente a cliente. Isso é útil tu fazeres não só quando o cliente é o mesmo, mas também quando o serviço é semelhante, não é? Por exemplo, se tu és fotógrafo, se calhar um estúdio de fotografia é um bom tipo de parceiro neste caso, em que tu, quando fores contratado por esse estúdio, tu não vais fazer o trabalho em teu nome, tu vais fazer o trabalho em nome do estúdio. Exatamente. Mas é uma forma de tu conseguires também trabalho e conseguires ter mais clientes. Exatamente. Principalmente se tu souberes trabalhar assim, ou seja, é aquela famosa marca branca, em que tu não vais em teu nome, vais em nome da empresa, e tudo aquilo que tu fazes há de ser em nome da empresa, porque também já vimos acontecer em que alguém é contratado em nome de uma empresa e depois vai lá e diz não, fui eu, e isso nunca fica muito bem, e obviamente que isso acaba por manchar a reputação e faz logo cair a confiança, que é a moeda de troca verdadeira nos negócios e nas interações humanas em geral. Portanto, exatamente, muito cuidado com isso. Mas também nós começámos o nosso caminho com uma estratégia que nós achávamos que ia ser espetacular. Conta-me lá um bocado sobre isso. Quando nós estamos a começar, é comum, diria eu, que nós pensemos, ok, aquilo que eu sei fazer, no nosso caso era software, dá para N. Então, quem é o meu cliente? Qualquer pessoa que queira uma solução de software à medida. E qual é que é o tipo de solução que tu fazes? Todas. Ou seja, não há foco. Isto é muito comum no início. Porquê? Porque tu estás a começar, tu ainda não experimentaste as diferentes áreas. Na verdade, ainda não tens especialização em nenhuma área, porque lá está, estás a começar e não tens experiência. Portanto, é muito comum que isto aconteça, mas é importante aproveitar esta parte em que nós não somos conhecidos por uma nada coisa específica, não é? Por exemplo, se tu tirares fotografia, tu podes ser contratado para tirar fotografia de produto, tirar fotografia de espaços, tirar fotografia de eventos e etc. E é tudo coisas diferentes, não é? E no início até acho que é benéfico tu aceitares diversos tipos de trabalho para veres o que é que tu gostas mais de fazer, o que é que te dá o melhor retorno, ou seja, o que é que a tua rede te permite encontrar os melhores clientes, né? Qual destes serviços é que tu consegues mais facilmente encontrar clientes na tua rede, e depois a partir daí começar a focar. Ou seja, ser tudo para toda a gente é mau, porque
é muito difícil de vender assim, mas no início pode ser benéfico porque estás a aprender e estás a explorar ainda. Não fiques nesta exploração durante muito tempo. Exato, o resto da tua carreira. Yeah. Porquê? Porque isto também é, de facto, se formos a pensar, ok, eu já estou há 2, 3 anos a explorar, e se eu passar os próximos 30 anos a explorar, eu vou estar a perder dinheiro. Porquê? Porque cada vez que eu entro numa nova área, eu tenho que aprender. Se eu tenho que aprender, eu vou ter de gastar mais tempo a executar aquele serviço porque eu tenho de aprender. Yeah. Porque eu ainda não sei. Portanto, o melhor é experimentamos, sim, depois descobrimos o que é que faz sentido para nós e aprofundamos a nossa especialização para nós, ou seja, somos conhecidos como as pessoas ou a empresa que faz X, porque isso acaba por dar muito mais confiança e muito mais credibilidade. Portanto, explorar é bom, mas depois especializar acaba por ser aqui uma estratégia que dá mais frutos e que em termos de retorno acaba por ser muito melhor, porque nós fazemos double down naquilo que a gente sabe e quanto mais a gente sabe, mais rápido conseguimos executar. Portanto, para o mesmo valor que o cliente paga, nós gastamos cada vez menos tempo porque somos mais rápidos. Ou então conseguimos oferecer um serviço com maior valor percepcionado e conseguimos cobrar mais. Também, exatamente. É as duas coisas. Ok. E o último tema deste episódio vai ser então sobre a indústria dos perfumes. Né? Que coisa esquisita. O que é isto da indústria dos perfumes? Normalmente, eu acho que nós os dois partilhamos este sentimento e acho que muita gente partilha este sentimento, que é: tu não queres estar a andar na rua ou no centro comercial ou onde quer que seja e sentir o teu perfume noutra pessoa. Porque o perfume é uma coisa extremamente pessoal, não é? É o nosso cheiro. Exato. É o nosso aroma e no fundo ajuda as pessoas a perceber, mesmo sem nos ver, que nós chegamos. Exato. Ou que nós estivemos num determinado espaço. E no fundo o que é a indústria dos perfumes? É quando tu encontras um perfume bom que tu gostas, tu não vais a correr contar a toda a gente: olha, este perfume é bom, comprem. Tu vais, tipo, se tu disseres que este perfume é bom e é o que tu usas, tu vais quase que dar a entender: por favor, compra outro. Exato. Que é para não termos aqui o mesmo cheiro. E isto aplica-se um bocado à indústria do software também, pelo menos nós sentimos isso no início de carreira, em que nós estávamos a criar software que era extremamente específico para empresas, para ajudá-las a ser mais eficientes. E normalmente o que acontece é as empresas têm contactos, as empresas não, os donos das empresas têm contactos com outras pessoas que estão na mesma área de atuação, sejam concorrentes, sejam parceiros, e se tu tens aquele software específico, tu não vais partilhar com o teu concorrente: olha, vai até eles que eles sabem fazer, né? Porque no fundo aquela é a tua vantagem competitiva. E é um pouco difícil de sair desta indústria dos perfumes quando tu estás a querer acrescentar valor dessa forma, mas acaba por ser importante encontrar uma forma de vender o teu serviço ou vender os teus produtos de forma a que não sejam vistos como perfumes, ou seja, de forma a que não sejam vistos como algo a esconder e manter segredo, porque quanto mais os teus clientes falarem sobre o teu produto, sobre o teu serviço, melhor. Claro, porque vai ser para ti. Crescer. Exatamente. Mas é compreensível também que as empresas, ou no caso os donos das empresas, pensassem assim, só que de facto o valor que nos era pago não era o suficiente para que nós ficássemos exclusivamente dedicados a estas empresas. Portanto, se há algo que eu gostava de ter dito à Eloisa e ao Fernando em 2017 era: façam o serviço, expliquem que não existe aqui exclusividade para o cliente, porque de facto nós estamos a prestar um serviço, mas isso não fecha portas a podermos trabalhar com outros clientes da mesma indústria. O que não quer dizer que a gente vai pegar naquilo que fez e vai levar para os outros clientes, isso é diferente. Não, nós não fazemos isso. Mas não faz muito sentido que tu, ao prestares um serviço a um determinado cliente no mercado, deixes de poder prestar serviço a todos os outros, a não ser que ele realmente esteja a pagar bem para tu não poderes prestar esse serviço a mais ninguém. Sim, e se fores a ver, isso acaba por ir um bocado... Se isso acontecesse de, ok, fiz um serviço para uma empresa que vende bolachas, e agora não posso vender a mais nenhuma empresa que venda bolachas, quando eu estou-me a especializar em vender serviços para empresas que vendem bolachas, não é muito benéfico, não é? Quer dizer, por um lado tu queres te especializar, mas por outro lado
as pessoas quase que sentem que tu não devias estar a vender as coisas aos concorrentes delas. Pois, é uma dança complicada e também da importância de pensar em não apenas fazer um serviço, mas criar produtos dentro do serviço. Às vezes, o mais inteligente é, ok, eu tenho estes serviços, mas também tenho um produto que depois eu posso adaptar para diversos clientes e assim, pronto, obviamente que não vais estar a fechar-te apenas num cliente de cada nicho, vais poder realmente chegar a muito mais clientes através desse produto, que depois é agregas valor através do teu serviço. É verdade. Eu estava a pensar, no caso do software, nós estamos um bocado a trabalhar mais em back-office, não é? Na parte da gestão da empresa e etc, se bem que também pode ser na parte da venda, mas a parte da venda é mais a questão do marketing, não é? Como é que tu vês que as empresas de marketing, as agências de marketing, os freelancers que fazem gestão de redes sociais e marketing podem lidar com isso? Porque se eu for um marketeer especialista em vender bolachas, em apresentar as bolachas de uma forma em que é super aliciante, e eu começar a ter uma carteira de clientes que vendem a mesma coisa às mesmas pessoas, isso depois vai ser um bocado difícil de gerir, digo eu, do ponto de vista do marketeer, achas que não? Eu acho que não, porque repara, nós começámos este podcast por falar sobre marca pessoal. A marca pessoal é aquela coisa que nos torna diferentes de todas as outras pessoas, é aquilo que nós passamos à outra pessoa e que depois acaba por trazer confiança e autoridade naquilo que nós estamos a fazer. Portanto, duas empresas que vendem bolachas não vão ter duas marcas iguais. Se tiverem, isso é problemático e elas têm que olhar para dentro e perceber, ok, o que é que nos diferencia da empresa X, porque realmente nós temos as mesmas marcas e, não digo o mesmo nome, mas a nossa marca comercial é confundível. Então, acho que é muito um bocado perceber o que é que diferencia uma empresa da outra e trabalhar muito bem a comunicação focado nisso, na diferenciação entre as duas empresas, porque não é porque vendes bolachas que tens exatamente o mesmo tipo de público. E é engraçado porque hoje estávamos a ver lá no centro comercial onde fomos almoçar uma publicidade da Magnum, em que eles estavam a falar sobre isso, sobre a pessoa estar a comprar o gelado que é uma imitação, não é a marca original, não é a Magnum, e depois a pessoa ficar muito chateada porque isto é falso, o que mais é falso na nossa relação? E acho que é um bocado ir por aí, não é? Nós conseguimos saber a diferença entre um gelado da Magnum e um gelado que é uma cópia ou uma marca branca. E quando estamos a falar de duas marcas que vendem gelados que são tão parecidas, não é? Podíamos dizer, mas é a mesma coisa ao mesmo público. Não, existe diferença. E no fundo, enquanto marketeer, tu tens que ser sábio o suficiente para conseguir identificar isso nos teus clientes, perceber o que é que diferencia uns dos outros e adaptar as estratégias tendo isso em conta. E quando digo marketeer, designer, mesmo nós que fazemos software, nós não vamos fazer o mesmo software ipsis verbis de um para o outro, a não ser que seja um produto, mas se estás a fazer um software à medida, as empresas têm formas diferentes de trabalhar. E aquilo que é mais válido de trabalhar com alguém que faz, por exemplo, software à medida como a nossa empresa, é que o software vai ser adequado à realidade daquela empresa, ou seja, não é chapar um software que fizemos há não sei quanto tempo e obrigar a empresa a funcionar daquela maneira. Portanto, é personalização. Acho que acaba por ser aí a diferenciação de empresa para empresa e de serviço para serviço. Boa. E pronto, olha, espero que tenhas ficado esclarecido sobre as nossas estratégias para a angariação dos primeiros clientes e dos clientes seguintes, e se tiveres alguma questão, podes enviar para o nosso e-mail. Envia para podcast@atelierdesoftware.pt. E, já que estás no teu dispositivo, podes aproveitar para ir às outras redes seguir-nos. Independentemente da rede em que nos tenhas encontrado, nós estamos no YouTube, TikTok, Instagram e pronto, existem mais, mas as pessoas podem descobrir todas as nossas redes, não é? Exatamente, podem descobrir através da nossa Good Bio em thegood.bio/atelier de software. Vocês vão lá, têm o nosso link com todos os links mais atualizados da nossa empresa, todas as nossas redes, e podem ficar à vontade para partilhar, para interagir. Nós teremos todo o gosto em encontrar-vos pelas redes. E por hoje é tudo. Vemo-nos na próxima semana em mais um episódio do podcast do Atelier, desta vez sobre negócios. Até lá! Tchau!